Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Paz do Senhor Jesus, igreja. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, o livro de Eclesiastes, capítulo 3. Enquanto os irmãos procuram, eu queria ressaltar, como que a palavra de Deus ela é atemporal. Semana passada não pude pregar, mas eu tinha pregação gravada no meu celular. E a pregação que ficou no podcast semana passada foi uma pregação que eu tinha gravada. Eu não me atentei ao tema, como eu não fico procurando temas repetidos, nem nada. Mas terça-feira o pastor trouxe uma palavra que no meio de um versículo tinha uma palavra específica que eu lembrei. Eu falei, eu queria pregar sobre isso. Deus me trouxe ao coração. E ao preparar essa pregação, eu lembrei da pregação na semana passada. Olha como é que Deus faz as coisas. De estar gravado há tanto tempo no meu telefone, eu falei, não vou poder pregar, mas não queria deixar o podcast sem, pregação. Falando no podcast, hoje eu fui dar uma olhadinha para ver como é que estava. Nós já passamos de 3.500 audições, alcançamos 60 países. Se ler as listas de países, irmão, até Paquistão, Arábia Saudita, enfim, países assim que surpreendentes, até na China. Isso eu fiquei surpreso. Como? Não sei. Porque lá eles não têm acesso à internet mundial, eles têm acesso à internet local. Eles usam VPN, mas é uma coisa que é ilegal. Pode dar até cadeia para eles lá. Ter a Bíblia lá é ilegal. Também dá 10 anos de trabalho forçado. Então eu fiquei assim surpreso e muito feliz de a palavra ter alcançado. Porque está em português, irmão? Não tem tradução. Alguém clicou. Então a gente está alcançando almas. E lembrando, isso não é para fins lucrativos. O podcast não é monetizado. Não aparece meu rosto. Não quero que ninguém se distraia olhando para mim. Eu não quero ficar famoso. Quero que as pessoas saibam que existe pregação do evangelho verdadeiro na terra. Para que a igreja, essas igrejas grandes estão tirando crédito do evangelho do crente hoje em dia, que elas saibam que há igrejas verdadeiras na terra ainda. E haverá. Até a vinda de Jesus. Amém, irmãos? Quem achou Eclesiastes capítulo 3, dá um brado pentecostal. Vamos ler somente o primeiro versículo. Mas a epígrafe diz, há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Está vendo como Deus está falando desde a palavra introdutória, no louvor, sem ninguém saber, já falamos aqui, A gente não comenta os temas das pregações. A gente deixa Deus agir. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Primeiro versículo e o único. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém, irmãos? Pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, novamente, vou usar vários versículos para trazer a base bíblica para a pregação. Então, os irmãos não precisam ficar procurando, se não tiver aquela habilidade, pentecostal com a Bíblia, não precisa ficar perdido procurando. Se quiser anotar, amém. Mas prestem atenção na pregação, que eu vou ler todos os versículos que eu vou mencionar aqui. A gente costuma falar, irmão, sobre ter paciência. Todos nós esperamos promessa, milagre, alguma revelação que Deus teve sobre a nossa vida. E isso tudo é relacionado ao tempo. Só que, quando a gente procura a palavra tempo na Bíblia, ela não vem escrito assim, tempo de Deus, ou tempo do homem, tempo do relógio, ou tempo que você precisa aguardar. Não tem essa explicação. E a gente lê a palavra tempo, a gente acha que é o nosso tempo. Não tem uma explicação. Mas a beleza do hebraico e do grego é que há essa separação. Palavras diferentes para tempo de Deus e para tempo dos homens. Tempo de Deus, irmãos, é um momento determinado. É um momento que é designado por Deus com uma precisão cirúrgica, soberana. Porque Deus quer que algo aconteça na sua vida com um propósito maior.
Enquanto esse propósito não é alcançado, o tempo não chega. Diferente de o tempo que nós medimos, se você marcar uma consulta médica para dia 10 de maio, hoje é dia 30 de abril, vai ser daqui a 10 dias. Se você contar 10 dias, vai chegar dia 10, vai ter a consulta. Está marcado. É só medir. O tempo de Deus não é assim. Você tem uma promessa na sua vida, você aguarda um milagre, você está passando por um deserto, de repente passando até por uma prova. Você não conta os dias e fala, essa prova vai acabar daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a 6 meses. Eu passei 18 anos aguardando a minha promessa. E quando ela chegou, ela veio de um jeito que eu não entendi. Ela veio de um jeito para me preparar para algo maior. E aquilo que eu achava que eu ia receber da minha maneira, não veio. E não virá, porque Deus mudou a circunstância de uma maneira que quando a promessa vier, ela vai vir completa, não da minha maneira, mas da maneira de Deus. E para isso o tempo de Deus é necessário. E aqui, em Eclesiastes, essa passagem até o versículo 8, ela é muito famosa no meio cristão. Mas eu quero falar só sobre o versículo 1, porque aqui fala, tudo tem um tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo, aqui, estamos no Antigo Testamento em hebraico, é uma palavrinha com 2 letras. Et. Primeira letra é Ain, segunda letra é Tav. Quem estiver ouvindo o podcast, ouve até o final, porque no final tem um mistério sobre essas 2 letrinhas. Et, ela foi traduzida no grego. Por que foi traduzido no grego? Vou voltar um pouquinho. O Antigo Testamento foi escrito original em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Na época que grego era tipo o inglês, a língua comercial, quando Jesus veio na Terra pela primeira vez. Era a língua comercial, a língua dos sábios, a língua erudita, em todos que queriam se comunicar internacionalmente. Hoje é o inglês. Se você não falar inglês, se for viajar para outro país, você vai precisar de ajuda. Se você trabalha numa empresa internacional e não fala inglês, você não vai ter um cargo que você vai alcançar outros países, você vai ter um cargo local. Então, hoje é o inglês. Na época de Jesus era o grego. Então, 393 anos depois de Cristo, mais precisamente, 70 anciãos tiveram a ideia, dirigidos por Deus, de traduzir o Antigo Testamento em grego, o Antigo Testamento em hebraico para o grego. E a Bíblia inteira, esse cânon inteiro que a gente tem aqui, estava escrita em grego. Essa Bíblia toda escrita em grego, do início de Gênesis a Apocalipse, se chama Septuaginta. E qual a palavra que eles usaram para traduzir et, que é o tempo de Deus aqui? Eles usaram kairos. Já falei algumas vezes aqui sobre Cronos e Kairos. Cronos é o tempo que a gente mede. E por isso que eu quero ressaltar que o que me chamou a atenção semana passada, não, terça-feira, quando o pastor trouxe a palavra em Marcos capítulo 1, especificamente no versículo 15, Jesus fala, o tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O pastor pregou terça-feira. E foi esse versículo específico que falou o tempo, eu lembrei, eu falei, peguei o celular, fui pegar a tradução para ver qual tempo estava falando ali. Esse tempo que Jesus falou que chegou é o Kairos. O tempo que Deus determinou para a vinda do Messias chegou. Quando ele chega, há uma mudança. E aqui os eruditos da Septuaginta traduziram et como Kairos. Jesus também fala na mesma frase em Atos, capítulo 1, versículo 7. Na mesma frase, Jesus usa Cronos e Kairos. Ele fala, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, Jesus fala que não nos cabe saber o tempo e as estações que está traduzido aqui, que é o Cronos e o Kairos. Mas quando Deus está falando, quando Jesus está falando o Cronos e Kairos aqui, ele está falando Kairos, o tempo de Deus, não nos cabe saber
E quando ele fala cronos, que é o tempo que a gente mede, não nos cabe saber você medir o tempo da promessa. Você precisa pacientemente aguardar. Então, basicamente, irmãos, cronos é um tempo que é controlado pelo relógio. O homem mede. Ele controla a sua vida. Mas para o milagre, para a promessa, para o deserto, para a prova, é o kairos, que em hebraico é et. Esse kairos, ele é um tempo oportuno. Ele só se cumpre quando o propósito é atingido. E a gente precisa entender que se há uma promessa na sua vida, se há um milagre que você aguarda, se há um deserto que você passa, ou uma prova que você está passando, você está nesse tempo kairos, nesse tempo de Deus, que é um tempo imensurável. E a gente precisa entender que existe um propósito por trás desse tempo. Esse tempo só vai ser determinado por Deus quando esse propósito for cumprido. Então, novamente, se você está aguardando um milagre, tem uma promessa, está aguardando sair do deserto, passar pela prova, você precisa entender que aquilo só vai terminar, a ordem só vai vir de Deus quando o propósito por trás disso for realizado. Tem um mistério, irmãos. Esse mistério no Cronos e Kairos em grego, ele é muito fácil de entender, né? A gente consegue, quando a gente explica assim, passo a passo, a pessoa consegue identificar um e outro, Cronos e Kairos, facilmente. Já em hebraico, e eu vou explicar por quê, eu quero mostrar aos irmãos o mistério que tem na criação sobre o tempo, para a gente poder entender a profundidade. Em hebraico, eu falei que o Kairos é o et, certo? Mas o Cronos, esse tempo medido em relógio, tem 3 palavras específicas. Não tem uma palavra específica. Em hebraico a gente tem zeman, que é como se fosse o plural de um tempo grande, como se fosse uma agenda. E esse zeman a gente encontra em Neemias, capítulo 2, versículo 6. A passagem diz: então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Ou seja, ele respondeu, vai durar 1 mês. Então, com esse tempo que ele apontou, que é o zeman, é o tempo mensurável, o rei foi lá e mandou a provisão. E também tem as outras 2 palavras, a gente pode achar em Salmos, capítulo 90, versículo 9, diz a Bíblia: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acalmam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Dias, Yamim, é o plural de Yom. Anos, Shanim, é o plural de Shaná. Yamim são os dias vividos. Shanim são os ciclos de vida. A Bíblia fala em ciclos de 7 anos, ciclos de 9 anos. Então, Cronos em hebraico, você tem 3 palavras: dia, anos e um tempo mensurável, como se fosse uma agenda, um cronograma, né? Mensurável. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque existe um mistério grande no 1º capítulo de Gênesis. Esse capítulo ele é tão interessante, irmãos, que eu decorei boa parte dele. Quem quiser abrir em Gênesis capítulo 1, pode acompanhar. Do versículo 1 ao versículo 5, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Viu Deus que a luz era boa, fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia, a trevas noite. Versículo 5, houve tarde e manhã, o primeiro dia. E aí a gente tem uma sequência de mais 5 dias na criação. Na primeira, o primeiro dia foram, no versículo 5, foi criado luz e trevas. No segundo dia,
que está no versículo 8, o firmamento foi criado. No terceiro dia foi feita a porção seca e árvores, está no versículo 13. O quarto dia está o sol e lua e estrelas, no versículo 19. Quinto dia, répteis e aves. Sexto dia, alma vivente, que incluindo animais terrestres e o homem. E no sétimo dia, em Gênesis 2:2, Deus descansou. Irmão, você percebeu que sol, lua e estrelas foram criados no quarto dia que eu falei aqui rapidamente? Houve tarde, só que a Bíblia diz, no versículo 5 começa, primeiro dia, houve tarde e manhã. Primeiro dia, aqui usa Yom, uma das palavras para Cronos, que é o tempo mensurável. Mas aí eu te pergunto, esse tempo era o dia da Terra? Olha que mistério que Deus revelou para a gente, irmãos. Porque para haver noite, precisa haver sol e lua. E o sol e lua foram criados no quarto dia. Então, esse dia é um dia mensurável na eternidade. E por isso que o apóstolo Pedro, na segunda epístola dele, ele, capítulo 3, versículo 8, a palavra diz: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Porque, irmãos, o tempo da criação não foi feito no tempo da terra, foi feito no tempo de Deus, foi feito no Kairos, foi feito no tempo do céu, onde a glória de Deus ilumina a Nova Jerusalém, o céu. Lá não tem noite, lá não tem trevas, mas houve tarde e manhã, o primeiro dia. Eu entendo, irmãos, que nessa passagem tem uma revelação sobre como que o tempo vai ser medido na eternidade. Porque você acha que vai ser uma coisa descontrolada? Imagina você na eternidade, iluminado pela glória de Deus. Vai ter só sol, só luz. Como que a gente vai louvar? Aí depois que a gente for louvar, eu quero ir na árvore da vida, você quer ir ver o rio de água viva. Eu falo, daqui a pouco eu te encontro. Quando? Quando que eu te encontro? Ou então, ontem a gente foi louvar, mas ontem? Qual é a referência de ontem que a gente louvou? E hoje a gente vai, mas hoje a gente vai em qual horário? Então, irmãos, tarde e manhã, dia, primeiro dia. Houve tarde e manhã, segundo dia. Houve tarde e manhã, terceiro dia. É o dia medido com o Kairos. É o dia medido que Pedro diz aqui: não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E a palavra de Deus é sabedoria, poder para nós. E é loucura para os que não entendem. Então, Deus ele derruba toda aquela teoria de evolução com um versículo. Se eles quiserem colocar evolução em milhares e milhares de anos, está aqui nesse versículo. Esse primeiro dia da criação, se você, não havia o Cronos, o tempo medido pelo relógio. Quem mediu? Quem mediu foi a glória de Deus. O tempo da glória de Deus. Então, olha, imagine, se você precisa da glória de Deus para medir o tempo da tua promessa, do teu milagre, do teu propósito, você precisa entender que há algo por trás que precisa acontecer na sua vida. Para isso, você precisa ir para o joelho e pedir revelação a Deus. Para que Deus possa te revelar o tempo determinado da sua promessa. No versículo 9, no mesmo capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, ou seja, ele é paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, de repente, necessita arrependimento para que a promessa chegue. Ele não tarda, ele não atrasa, ele não falha. A promessa vai chegar. O milagre vai acontecer. O deserto vai acabar e a prova vai passar. Mas precisa de um entendimento, precisa de arrependimento, precisa de mudança, compromisso com Deus.
Leitura da palavra, oração, jejum, louvor, dedicação, fidelidade com a obra. Isso tudo é necessário porque isso é um treinamento, irmão. Você está indo para a glória de Deus, morar na eternidade com o Pai. Acha que vai ficar lá vendo o Big Brother? Assistindo reality show na telinha? Porque tem pessoas que são viciadas nessa coisa abençoada, para não falar outra palavra. Irmãos, creia. Você precisa aprender a se desligar do mundo. Olha que interessante, a palavra mundo, cronos, que a gente está falando aqui, que é o tempo medido, também é usada para mundo. E olha o que Deus fala em João 3,16, Deus amou o mundo, cronos, de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Deus fala que amou o mundo, cronos, Deus está falando que amou a criação, perfeita, incorrupta. Aí vem Satanás, né? Vê Eva. Outro dia eu vi um meme muito engraçado, um cachorrinho olhando assim para cima, muito engraçado esse cachorrinho de meme, né? Olhando para cima, escrito assim, eu olhando para Eva, de boa no paraíso, como se nada tivesse acontecendo. Coitada. Se ela soubesse, né? Talvez ela não tivesse feito aquilo. Então, a criação incorrupta, né? É a que Deus amou em João 3,16. Da mesma maneira, em 1 João 2,15, o Senhor nos fala, não ameis o mundo. Ué, mas o Senhor não falou que Deus amou o mundo? Deus amou a criação perfeita. Quando João fala, não ameis o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, está falando da pessoa que ama o pecado, as concupiscências da carne. O mundo corrompido por Satanás. E usa a mesma palavra, cronos. A pessoa não vai entender. Essa é a importância do original. As escrituras originais, irmãos, foi a maneira como Deus escreveu a palavra intencionalmente para a humanidade. O hebraico é uma língua perfeita que ensina a pessoa por associação. Nenhuma palavra existe em hebraico por acaso. Quantas vezes eu já não falei aqui em pregações que a mesma palavra, as palavras têm raízes, são 3 consoantes que formam uma raiz de um verbo. A mesma palavra para bênção tem a raiz do verbo ajoelhar. É por acaso? Não, porque o povo hebreu sabia que para você receber uma bênção, você precisava ir para o joelho. Sabia por associação, era a mesma palavra, com prefixo e um sufixo, e aí mudava. Prefixo é algo que coloca antes, sufixo é algo que coloca depois, mas dentro, no meio dela, tinha aquelas 3 consoantes que formavam a raiz. E todo o hebraico é feito dessa forma. Da mesma maneira, o grego é um idioma feito por eruditos, sábios. Era o idioma mais popular naquela época, por pessoas que sabiam, somente os inteligentes sabiam conversar em grego. Então, era algo que foge completamente ao nosso entendimento, porque o grego começou a trazer conjugações verbais e tempos verbais diferentes do hebraico. Bem complexos. Então, por isso, é a necessidade da gente entender, porque a gente precisa dar uma resposta para Deus em relação à nossa atitude perante o milagre, perante a prova, perante o deserto, ou aguardando a promessa. A primeira atitude que a gente precisa ter, irmãos, é confiança. Para você receber a sua promessa, você precisa confiar em Deus. E a palavra nos ensina, em Salmos capítulo 31, no versículo 15, os meus tempos, e aqui é o tempo kairos, os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Isso é uma súplica, porque a pessoa já entendeu aqui, o salmista já entendeu que o tempo da promessa, kairos, ele está na mão de Deus. Enquanto isso está acontecendo tribulação na vida dele. E aí ele pede, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. O que o salmista está falando aqui? Meu Senhor, eu sei que eu estou no tempo seu. Então, enquanto eu estou nesse tempo, me ajuda. Me livra dessa situação.
Me livra daquela situação. Aquilo está tirando a minha paz. Aquilo está tirando o meu sossego. Eu não estou conseguindo entrar no manto. Não estou conseguindo entrar no mistério. Não estou conseguindo entender qual é o propósito por trás disso, porque estão me perturbando. Então me ajuda, me livra deles. É isso que o salmista diz. Mas aqui ele demonstra confiança. Quando ele fala, os meus tempos, et kairos, os meus tempos estão nas tuas mãos. O tempo da minha promessa está nas tuas mãos. O tempo que o deserto vai passar está nas tuas mãos. O tempo que a prova vai acabar está nas tuas mãos. O tempo do milagre chegar está nas tuas mãos. E essa é a confiança que temos nele. Além disso, irmãos, a gente precisa ter paciência. E o profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 3, ele relata que, diz a Bíblia, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Aqui a gente pode ler visão como milagre, como promessa, como fim do deserto, como término da prova. Se você lê isso aqui como promessa, a promessa tem um tempo determinado. Se tardar, espera, porque certamente virá. Não tardará. Então, não creia. Se você tem algo de Deus aguardando, ele vai chegar. Não vai tardar, vai chegar na hora certa, no tempo que Deus determinar, no tempo que o propósito por trás disso for cumprido. Você precisa entrar no mistério de Deus para entender o propósito que há por trás disso. E além da paciência, eu acho que talvez o mais importante, irmão, que nós precisamos ter, durante esse processo de entendimento desse tempo, é fidelidade. O autor de Hebreus descreve no capítulo 10, versículo 36, porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Veja o que o autor de Hebreus está dizendo. Você só vai receber a sua promessa depois que você fizer a vontade de Deus. E para você fazer isso, você precisa de paciência. Paciência, irmãos, você traduz em fidelidade, não a tradução direta. Eu estou falando que significa que você precisa ser fiel. Se você não tiver paciência para esperar o tempo de Deus, como é que você vai mostrar a sua fidelidade? Tem gente que deixa de ir à igreja por muito menos. Tem gente que chega na igreja, uma pregação na semana retrasada, se eu não me engano, por que você veio à igreja? Para receber bênção? Porque tem gente que deixa de ir à igreja. Deixa de vir à igreja porque vai na igreja, não recebeu a bênção, aí não vou mais. Desanimou. Desanimou por quê? Não teve paciência. E aí a falta de paciência fez o quê? Tornou ele infiel. Nós precisamos de fidelidade, porque necessitais de paciência para que, depois que você tiver feito a vontade de Deus, primeiro você faz a vontade de Deus, depois que você fizer a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E nesse processo de paciência, tem uma coisa que é fundamental: oração. Enquanto você não entender que no processo do milagre, no processo do deserto, no processo da prova, esperando a sua promessa, você precisa orar. Não é só porque um profeta levantou a mão e falou, eis que te digo, o Senhor te diz, e você recebeu, está prometido, tá? E a sua atitude? E o seu compromisso? Você não mostra para Deus que você precisa, está mostrando para Deus que você entende, que você está no meio desse mistério? Você recebeu a profecia, então você está correndo atrás. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Inquietos por quê? Sem paciência. Não fica inquieto por nada, não perde a paciência por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Então,
antes de você ficar impaciente, antes de você ficar inquieto, ore, suplique, agradeça por aquilo que você tem hoje. Reconheça que Deus é Deus na tua vida, que Deus tem te livrado de todo mal, que Deus tem te guardado, tem trazido a ti bênçãos além, às vezes até sem medida, irmãos. Só que você cego por causa aguardando a promessa, cego porque está no meio do deserto, ou a prova está muito difícil, apertando, e o milagre não chegou. Estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Muito forte. Ore, suplique, agradeça, reconheça. E olha o versículo que vem depois disso, que eu trouxe para você, Andréia. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz de Deus que excede a todo entendimento, ela vem através de oração, irmão. Através de compromisso, entrega, fidelidade. Uma pessoa que não ora, não alcança a paz de Deus. Você não está orando, não está agradecendo, não está suplicando. Essa paz, irmãos, se algo não te traz paz, esse algo não vem de Deus. A paz é uma promessa. Deixo-vos a minha paz, que Jesus disse. A paz é uma promessa, é a paz de Deus que excede a todo entendimento. Por que ela excede a todo entendimento? Irmãos, quando você tem a paz de Cristo, nada te atinge. Pode acontecer, pode cair um mundo todo, você pode bater de carro, ser demitido, parar no hospital. Se você está no compromisso, você vai entender que há um propósito por trás, você vai estar sorrindo, só quero orar. Porque o teu foco é ser salvo. Teu foco é morar na glória. Teu foco é ser arrebatado com a vinda de Jesus. Não quero saber desse mundo, eu quero saber da eternidade no céu com Deus. Então nada te abala, porque a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará o seu coração e seu sentimento em Cristo Jesus. E quando você orar, irmãos, a gente precisa entender que Deus é soberano. Essa soberania de Deus, ela está descrita em Daniel, capítulo 2, versículo 21. Antes, no versículo 20, isso aqui é uma mini oração, tá, irmão? Do versículo 20 ao versículo 22. Daniel, ele orou, porque ele recebeu uma visão, a revelação da visão, né, que o rei pedia. E o rei teve um sonho, ninguém revelava. Ele orou, pediu a Deus, Deus revelou. E ele fez aqui uma mini oração. Eu vou ler do versículo 20 ao 22 para vocês entenderem aqui. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. O versículo 21, que é o que eu vou ler, que é o que eu quero enfatizar. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Versículo 22, ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ou seja, irmãos, ele tem poder para mudar todas as circunstâncias. Olha o que Daniel fala no versículo 21. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove reis e estabelece reis. Irmão, Deus, por um servo fiel, ele é capaz de mover um congresso nacional, em determinar uma lei nova, para que aquela lei te beneficie por algum motivo que você precisa. E às vezes você é um pontinho pequeno no meio da humanidade, ninguém está nem te vendo. Mas você está orando. Você está aguardando. Deus está aqui, irmão. Você está aguardando, você tem fé, você tem fidelidade, você tem paciência. Você tem, irmãos, confiança. E você sabe que Deus é soberano. Ele remove reis, restabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência ao inteligente. É Ele que traz essas pregações para a gente, irmão. Eu não sou nada se Deus não estiver comigo. Eu não teria capacidade de falar nada, porque se Deus não me usar, nada vai ser pregado aqui. Toda vez eu vim sentindo a presença de Deus no carro, fiquei ali fora, vocês viram, sentindo a presença de Deus no carro. Falei, caraca, Deus quer usar aqui hoje. Me coloco na promessa, me coloco no mistério, irmão. Você tem que se colocar e ser ferramenta na mão de Deus. Então, se você entender que Deus é soberano, nessa oração,
não há obstáculo, não há nada que vai impedir que o kairos, que o tempo de Deus, seja cumprido na sua vida. Mas é importante notar, e aqui eu encerro, que esse propósito, ele precisa acontecer. Seja milagre, seja deserto, seja promessa, seja prova. Se está no tempo de Deus, no tem um propósito. Eu já falei para os irmãos aqui uma vez que uma das coisas que mais me impressiona no hebraico é o estudo dos pictogramas. Que é justamente porque cada palavra formada, letra a letra, elas têm um significado. O nome de Paulo, mudou para Paulo, era Saulo, com um propósito. Saulo significava portador da destruição. Shin e Lamed, são duas letras. Se pronuncia Sal. E trocando o Shin, que é destruição, por Pei, para traduzir, que é o P, né? É Pei em hebraico, e de Saulo passando para Paulo, ele de portador da destruição, ele passou a ser porta-voz do entendimento. Porta-voz da palavra. Então, irmãos, o porta-voz do ensinamento. Esse propósito existe em todas as palavras do hebraico, é o estudo dos pictogramas, quando você lê letra a letra. Aí eu falei para os irmãos, são duas letrinhas, o tempo de Deus. Kairos, em hebraico, et. É Ain e Tav. Você sabe o que significa Ain? Olhar. Você sabe o que significa Tav? Cruz. Olha o que o tempo de Deus está dizendo para você. Olhe para a cruz. Tem outra interpretação, porque são várias palavras que você pode juntar. Ain também pode significar entender. Não só olhar, entender. E Tav também pode significar pacto, aliança. Ou seja, olhe para... Meu irmão, estou sentindo a presença de Deus aqui. Olhe para a cruz, entenda a aliança, entenda no tempo de Deus que você precisa da aliança de Deus na sua vida. Você precisa do sacrifício de Jesus na cruz. Entenda isso, entenda que você faz parte desse pacto. Você faz parte da aliança, da promessa. Se você é crente, você crê em Jesus, você está aguardando a sua promessa. A promessa de vida eterna na glória. E essa é a promessa que Ele nos fez, vida eterna. 1 João 2, 25, se eu não me engano. Então, irmãos, esse propósito, para ele ser cumprido, para que você cumpra esse propósito e receber a sua promessa, o teu milagre, passar pelo deserto, terminar essa prova, você precisa olhar para a cruz. Você precisa entender a aliança que Jesus fez com a humanidade. Isso vai ajudar você a entender o seu propósito e alcançar o tempo de Deus na sua vida. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.